Já encontraram? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Mateus capítulo 18, versículos 9 e 10. Atos 18, versículos 9 e 10. E diz o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Pai, em nome de Jesus, te adoramos por tudo quanto já tem acontecido, Senhor, nesta casa. Porque nós viemos aqui sim para te adorar, te exaltar o teu santo nome. E Deus, que nesta manhã o teu Espírito Santo continue, ó Deus, a falar conosco através da meditação da tua palavra. Nós abrimos os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E que nós saímos deste lugar edificados em fé. Que nós saímos daqui deste lugar transformados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, tocar aos corações nesta manhã. E nós te daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Podeis assentar, por favor. Existem dois shows muito populares na televisão americana, que são American Pickers e Storage Wars. Eu penso que a maioria dos jovens ou alguns dos irmãos já viu algum episódio desses shows. Sim ou não? Yeah. Os protagonistas desses shows são pessoas que percorrem por lugares mais improváveis em busca de coisas perdidas. Eles vão em junkyards, eles vão em leilões, eles vão em basements, eles fazem o que for necessário para encontrarem o que outros consideram sem valor. Coisas que foram abandonadas, desvalorizadas, esquecidas. Para estes caçadores modernos de tesouros, um simples livro, um móvel velho, um carro velho, pode estar escondido um valor inestimável. Como a história das primas Carla Stench e Carla Kirchner, que encontrou uma coleção de figurinhas de jogadores de beisebol em um área, jogado entre inúmeras coisas que aparentemente não têm valor. E elas encontraram esta coleção, e entre esta coleção de figurinhas de jogadores de beisebol, tinha um conhecido como Babe Ruth. Eu creio que os jovens já ouviram falar. Ele foi um pitcher do Red Sox de Boston. Ele também jogou aqui em New York Yankees na década de 1914 e 1935, no século passado. A sua figurinha hoje está avaliada entre 3 a 5 milhões de dólares, encontrada em um área. E os textos que nós acabamos de falar nos dizem de coisas perdidas, de um tesouro perdido, de um tesouro escondido, de um tesouro enterrado. O que era muito comum na Palestina, as pessoas enterrarem os seus pertences de valores para evitar o roubo.
devido às sucessivas invasões ocorrentes naquele lugar. É como nós guardamos os nossos pertences nos cofres, nos bancos. Tem aqui pessoas no nosso meio que guardam o seu dinheiro debaixo do colchão. Tem gente que é mais ousado, guarda os seus dinheiros dentro de paredes. Eles, naquela época, enterravam os seus pertences de valores, como a parábola que Jesus contou, que foi distribuído talentos, a um foi dado 5, a outro foi dado 10, e a outro foi dado 1, e aquele com medo enterrou o seu talento. Mas eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre quem é este homem e quem é este tesouro. O homem que encontrou este tesouro se chama Jesus. E este tesouro é eu e é você. Jesus já havia falado que o campo é o mundo. Jesus olha para este campo e nos vê como um tesouro precioso. Você é precioso porque você é a imagem e a semelhança do seu Criador. Você tem valor porque Deus colocou em você habilidades e tesouros que lhe foi dado pelo Senhor, Criador do céu e da terra, fazendo de você uma pessoa especial e única. Você tem valor porque você tem particularidades e características que enriquecem aqueles que com você convivem. Você tem valor porque o Senhor vê em você uma pérola preciosa. O homem que vendeu os seus bens e adquiriu o campo é Jesus, que deixou todas as prerrogativas de Filho de Deus, despiu-se da sua glória, despiu-se da eternidade e revestiu-se de uma vida temporária que se estendeu a 30 anos de idade, porque ele viu em você uma joia mais rara do que o ouro de Ofir. O Senhor vê você como uma joia mais rara do que o ouro de Ofir. E o ouro de Ofir foi usado na construção do templo feito por Salomão. Quão importante é você no reino de Deus? Quão importante é você nesses últimos dias da igreja? Jesus, ele fez o que foi necessário para comprar o campo onde estávamos sepultados. Ele comprou este campo, não com prata e nem com ouro, mas com a sua própria vida, derramando seu sangue para adquirir e fazer de nós o seu tesouro peculiar. Todos nós estávamos enterrados nas profundezas do pecado. Todos nós estávamos escondidos no lamaçal de tantas concupiscências, sepultados e ocultos como um objeto sem valor. Estávamos soterrados em nossos próprios conceitos de justiça própria, achando-nos que somos bons o suficientes para merecer a eternidade do céu. Enquanto a Bíblia diz que não há ninguém bom e justo que busque a Deus, a condição que Deus colocou os homens, ela é de igualdade. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ele colocou todos os homens na mesma condição de desobedientes, mas também com a mesma condição de receber graça e misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Aleluia! 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 Mas ele olhou para você, ele olhou para mim, o que ninguém mais poderia ver: vasos de valor. Uma pérola preciosa no mercado desta vida. Ele viu a Davi não como um guerreiro no exército de Israel, mas esquecido nos pastos juntamente com as ovelhas. Ele viu Moisés não em mansões, mas assim no rio Nilo,
ele viu Pedro, ele viu André e os outros discípulos, não nas escolas eletizadas dos rabinos de Israel, mas um simples barco de pescadores. Ele viu a Paulo não como o apóstolo dos gentios, mas como perseguidor da igreja. Queridos, as pedras mais preciosas, as vidas mais preciosas que vão edificando o reino de Deus na história do cristianismo não foram encontradas nas superfícies da terra ou em águas rasas. Eles foram encontrados nos lugares mais improváveis e escuros deste mundo. São Agostinho, ele foi encontrado nas profundezas de uma vida promíscua. Depois de ler Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz assim: andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Após São Agostinho ler este texto, ele entrega a sua vida a Cristo, ele recebe Jesus em seu coração e se torna um dos maiores teólogos do cristianismo. Martim Lutero era um homem ébrio, entregue ao alcoolismo. Ele mesmo disse: eu me encontro insensato, ocioso e bêbado desde a manhã à noite. Eu que deveria ter um fervor de espírito, eu tenho o fervor da carne, da lascívia, da preguiça e da sonolência. Quando ele disse isto, ele era conhecido como o Papa de Asno. Depois dele converter-se, entregar a sua vida a Jesus Cristo, ele se tornou o pai do protestantismo. Nick Cruz, um jovem violento, entregue às drogas, que viveu nas ruas de Nova York. A sua mãe o conhecia como filho de Satã. Tão coisas horríveis que Nick Cruz aterrorizou as ruas de Nova York na década de 1980. Depois de ouvir a palavra, ser evangelizado por David Wilson, ele entrega a sua vida, aleluia! Ele entrega a sua vida a Cristo e se torna um pastor da mensagem transformadora do Evangelho. Aleluia! E muitos de nós fomos encontrados em lugares semelhantes ou até em lugares mais obscuros do que estes. Estou falando rápido, o tempo ruge, eu tenho muita coisa para dizer. As parábolas do capítulo 13 são 7 parábolas que Jesus disse. As últimas 2, Jesus falou muito em particular com os discípulos. A multidão não ouviu essas duas parábolas, do tesouro e da pérola. Porque Jesus disse que abriria sua boca em parábolas, em enigmas, e revelaria coisas de realidades espirituais que estavam escondidas desde a fundação dos séculos. Quando eu e você estivermos lendo as parábolas, você está lendo algo que Deus foi revelado desde a fundação dos séculos. Coisas que os profetas gostariam de ouvir e ver, foi revelado a nós, os pequeninos. E as parábolas desse capítulo 13, ela tem um propósito, tem um objetivo de encorajar os discípulos, de estimular os discípulos na pregação do Evangelho, nas boas novas do Evangelho. Jesus disse que nós somos chamados para semear e temos que lidar com diferentes níveis de receptividades, representados nos diferentes tipos de solo e na rede que arrasta das profundezas da água da vida pessoas diferentes. Jesus queria que eles entendessem também que eles teriam que lidar com a presença do mal, representado pelo joio. Temos que lidar com a presença do mal, com as dificuldades. Jesus mesmo disse: basta cada dia o seu mal. Mas Jesus queria que eles entendessem que mesmo semeando a boa palavra, mesmo fazendo as coisas boas, eles teriam que lidar
diariamente com as coisas ruins. Também Jesus queria que eles entendessem que eles estariam se envolvendo num projeto e que geraria neles uma grande expectativa de fazer, de realizar grandes coisas no reino de Deus, embora que este começo sempre será como um grão de mostarda e como a farinha como fermento misturado em 3 medidas de farinha. Assim seria o reino de Deus em nós e neste mundo. O profeta Zacarias disse: aquele que despreza os pequenos começos, na verdade não alcançará coisa alguma. Jesus estava dizendo que este projeto começaria com 12 homens, mas que alcançaria as nações, cumprindo o que foi escrito pelo profeta Abacuque, porque a terra se encherá da glória de Deus e do conhecimento de Deus. Querido, embora que possamos ser poucos, embora que o nosso começo pode ser pequeno, mas sim, a expectativa é que nós iremos alcançar coisas maiores. O importante é nós termos este entendimento. Jesus queria também que eles entendessem, da mesma forma que o tesouro foi encontrado e foi escondido novamente, que eles viessem entender que as suas vidas estavam escondidas e protegidas em Deus, em Cristo Jesus. Paulo, mais anos depois, ele escreve: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus nos tirou do mundo e nos enviou para o mundo, protegido pela sua graça, protegido pelo seu amor, pela presença do Espírito Santo. O link que nós temos entre Mateus 13 e o capítulo 18 de Atos, nós não queremos ver o apóstolo Paulo abatido. O nosso esforço é sempre ver os homens da Bíblia como super-heróis. Mas o capítulo 18 de Atos descreve um apóstolo abatido. Paulo encontrava abatido, necessitando de encorajamento, necessitando de ser estimulado. Paulo encontra, devido às experiências obtidas em Atenas, uma cidade completamente voltada à idolatria. Cada canto de Atenas havia altares. Aliás, lá havia até um altar ao Deus desconhecido, o qual Paulo pregava, revelando a eles que este Deus desconhecido era o Criador dos céus e da terra. Atenas é considerado o berço da filosofia, o lar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Atenas pode ser conhecida como uma cidade universitária, onde diariamente há debate de ideias que eram ocorridas no aerópago. É como as nossas faculdades hoje, de jovens, homens e mulheres, voltada para a sabedoria humana, para a racionalização humana. Paulo não teve grande sucesso com o evangelho em Atenas. Na verdade, houve uma resistência dos sábios. Aliás, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 2, você vai ver que ele esteve entre eles não com sabedoria humana, mas com o poder da palavra de Deus. Para quê? Porque para os gregos, a cruz para eles é loucura. Como pode Deus salvar o mundo através da cruz? Que era um símbolo de ignominia, de vergonha, de humilhação. Paulo ficou pouco tempo em Atenas. E ele decide então partir para Corinto, a 40 a 50 milhas de distância. Enquanto Atenas é conhecida como uma cidade universitária, o berço da filosofia, Corinto é conhecida como a capital do pecado.
a capital da luxúria. Corinto é conhecida como uma cidade moralmente depravada. Ali existia o templo de Afrodite, a deusa do amor, com 1001 prostitutas que desciam diariamente à cidade para vitimar os marinheiros, homens de negócio, que chegavam à cidade de Corinto, porque a cidade de Corinto, estrategicamente, era uma cidade boa para as exportações. E muitos iam para Corinto, porque Corinto era conhecido, sim, a cidade do prazer. E ali, famílias, jovens, eram sepultados por causa do nível de depravação que ocorria na cidade de Corinto. Como nas nossas grandes capitais, Paris, New York, Amsterdã, Londres, cidade em que as suas ruas, cidade em que vários locais se tornam cemitérios de família e de jovens. Mas eu quero que você veja o apóstolo chegando a esta cidade, deixando Atenas e caminhando 40 ou 50 milhas, chegando à cidade, a capital do pecado, Corinto. Ele mesmo disse, quando ele chega em Corinto, ele, no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, ele diz: eu estive entre vós em fraqueza, temor e tremor. Eu estive entre vós em fraqueza, temor e tremor. Essa caminhada de 40 a 50 milhas, ele trazia na sua memória a experiência vivida na primeira viagem missionária, em que ele foi encarcerado, em que ele foi espancado com varas, foi apedrejado a ponto de o considerar morto. Ele traz à sua memória a resistência que ele teve do Evangelho lá em Atenas. Ele adentra esta cidade com as marcas em seu corpo do esforço pelo Evangelho. E ele sabia que ele precisava de um encorajamento, porque eu estive entre vós em fraqueza, em temor e tremor. Mas o Deus que vê todas as coisas, a vossa vida, igreja, ela não é conduzida por coincidência. As nossas vidas não é conduzida pela ocasião. Nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Deus vê o que nós trazemos dentro de nós. Quando estamos precisando de uma palavra de encorajamento, de estímulo, Ele levanta alguém, Ele traz alguém, como Ele trouxe Áquila e Priscila, que eles vieram da Itália. Foram expulsos da Itália por Cláudio, está aí no capítulo 18. E vêm residir exatamente em Corinto. E eles, Áquila e Paulo, tinham algo em comum, além de ser crentes em Deus. Eles tinham a mesma profissão, era fazedor de tendas. Quando Deus quer nos estimular, Ele aproxima pessoas de nós. Ele traz pessoas com uma palavra, alguém te liga, alguém vai te visitar. Saiba, se um crente vai te visitar na sua casa, é o cuidado de Deus para a sua vida, para que você seja fortalecido, para que justamente você seja enriquecido pela presença do Espírito Santo. E eu tenho crido que Deus irá trazer, agregar pessoas neste ministério, nesta casa, que irá nos ajudar a levar adiante a missão e a visão que Deus tem entregue ao pastor Antônio e a Josizinha, para a honra e glória do patrimônio. Eu tenho crido que Deus irá trazer pessoas. A mão de Deus irá trazer pessoas, como trouxe Brian, para que nós possamos cuidar de suas vidas. Deus irá trazer pessoas que vai chorar conosco. Deus irá trazer pessoas que irá nos estimular a não desistir. Deus irá trazer pessoas que venham identificar com a mesma visão.
Sim ou não, igreja? Eu tenho crido. Essa notícia do Brian me foi exatamente isso, encorajadora. Porque Deus está ouvindo as nossas orações de igreja. Não é tempo perdido, as quartas-feiras, as vigílias. Deus tem ouvido as orações do seu povo. Então ele encontra com Áquila e Priscila. E depois, os seus amigos de ministério, Silas e Timóteo, também se ajuntam a Paulo. E Paulo continua sendo fortalecido. E ele sai alçado pelas sinagogas a pregar o Evangelho. Irmãos, se você ver um jovem, um homem de Deus, alguma pessoa que esteve no ministério, que está no ministério, sempre dê uma palavra de estímulo. Ore por eles, aliás, ore por nós, os pastores, pelos diáconos, enfim, ore pela igreja de Cristo, para que nós sejamos fortalecidos no Espírito Santo do Senhor, no nosso homem interior, a darmos continuidade. Porque as batalhas, elas cada dia mais, elas vão tomando novos níveis. Mas cada vez mais o Senhor vai nos corroborando pelo seu Espírito, aleluia, e nos fortalecendo na mesma visão. Eu tenho crido nesse poder. Irmãos, eu tenho crido que Deus, sim, I'm sorry te dizer isso, vai usar, sim, às vezes pouco, mas esse pouco se tornará muitos. Deus não simplesmente fortaleceu o apóstolo Paulo com seus amigos, porque a Bíblia diz: ama o amigo em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. A Bíblia disse que há amigo mais chegado que ele. Irmãos. Irmãos, nós precisamos nos identificar como amigos espirituais. Esse tesouro que nós temos falado é eu e você. Nós não podemos perder os tesouros, porque de um crente valia no reino de Deus. Quando um pecador se converte, eu falei com a Ana Paula, Deus está entregando vida nas nossas mãos, mas nós temos que ser pais e mães espirituais. Sim ou não, igreja? Depois de serem animados pelos seus amigos, o apóstolo Paulo, ele é animado pelo próprio Deus. Quando ele diz assim: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Quão encorajadoras são estas palavras para aquele que está no ministério da pregação da palavra, para aquele como eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Como são revigoradoras estas palavras do próprio Deus. Não temas, eu sou contigo. Ela nos traz um novo ânimo. Ela nos capacita a andar mais de uma milha. E essas palavras, elas não foram escritas simplesmente por causa do apóstolo Paulo, mas essas palavras foram escritas por causa de mim e por causa de você. Não temas e não te cales. Eu tenho muito, diz o Senhor, tesouros nestas cidades. Eu tenho famílias que serão salvas, muitos jovens que serão libertos pelo meu poder, muitos sairão das drogas, da promiscuidade, da depressão, das cadeias de Satanás, e serão os meus instrumentos neste país, diz o Senhor, porque eles serão mais preciosos do que o ouro de Ofir. Aleluia! Eu lhes entregarei, diz o Senhor, nas vossas mãos, homens e mulheres e jovens, que só eu os conheço. Eu vos entregarei nas vossas mãos, igreja, homens e mulheres e jovens, que só eu os conheço. Para quê? Para que nós, como igreja, cuidemos de suas vidas. Sim ou não, igreja? Eu tenho crido nisso. Todas as vezes quando alguém me fala de alguém, eu estou me prontificando a ir. Nós pregamos um mês todinho sobre a questão do evangelismo. Que aqui na igreja,
como eu falei quarta-feira passada, a dívida da igreja para este século é sair debaixo dos seus alqueires, é ser o sal fora do salgueiro, do saleiro, porque existe um mundo, uma sociedade esperando que esta luz que é em mim e você brilhe naquelas trevas. O que eu acho mais lindo é que na igreja de Corinto, no seu hall de membros, estavam escritos homens e mulheres e jovens que estavam enterrados em impureza, em muitas impurezas. Estavam enterrados na idolatria. Estavam enterrados em uma vida adúltera. No hall de membros da igreja de Corinto tinha efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Mas todos foram lavados, santificados, purificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. O trabalho, houve um avivamento na cidade de Corinto. Mas, queridos, vou tornar a repetir algumas palavras, porque sei que Deus tem colocado uma palavra profética nos meus lábios. Estão tentando calar a voz da igreja, como fizeram na época de Elias, com um espírito de intimidação, através dos governantes, criando leis para amordaçar a boca do servo do Senhor, como foi feito com João Batista, que foi lançado em um cárcere. Porém, Deus diz para você, igreja, não temas. Assim como eu tive 7.000 homens, 7.000 profetas, que não encurvaram a Baal, eu tenho nesses últimos dias homens e mulheres e jovens que não se dobrarão às investidas de Satanás, às mentiras de Satanás, que não irão fazer concessões com a verdade. Podemos ir até os tribunais e as cortes deste país, mas o Senhor nos garante que naquela hora o Espírito Santo irá falar conosco, irá falar através de nós. Nós estamos pregando o Evangelho, já está acontecendo. Certos estados, os governantes, os mayors, estão pedindo a pregação antes de ser pregada e querem analisar o que os pastores irão falar. Meus irmãos, já tentaram calar a boca da igreja há mais de 2.000 anos, mas não poderão. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Diz o Senhor, eu sou contigo, não temas e não te cales. Aleluia, porque eu tenho um povo nesta cidade. Oh, aleluia, aleluia. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jamais os abandonarei. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 42, 3, se não me engano, Douglas. Querido, Deus cumpriu esta palavra na vida de Paulo. Como esta palavra foi importante para aquele que foi espancado, para aquele que foi apedrejado, para aquele que deixou assim uma cidade universitária e foi viver na cidade, conhecer a capital do pecado. Eles haviam tentado contra a vida de Paulo, e aqui agora em Corinto novamente, e Deus cumpriu a sua palavra através da boca de Caio, quando Deus o livrou das acusações dos judeus, que nenhum mal, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E Paulo, para terminar, ele ficou 18 meses na cidade de Corinto, só perdendo para Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Por quê?
Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E o avivamento ocorrido em Coríntios está descrito nas Escrituras Sagradas até hoje. Para que eu e você sejamos encorajados a não calar os nossos lábios. Para que eu e você vejamos as pessoas como um tesouro escondido. Para que eu e você creia que há poder nesta palavra para transformar o homem pecador. Para que eu e você tenhamos nossos olhos abertos, os nossos corações abertos, para que Deus ame através da minha vida e através da sua vida. Que o amor de Deus seja fluente, seja constante, transbordante. Que o perdão seja transbordante através da igreja. Que a compaixão seja transbordante através do povo de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero deixar mais um versículo. Atos capítulo 17 e 30 diz assim. Gostaria de convidar os levitas, por favor. Atos capítulo 17 e 30 diz assim. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Eu gostaria, quando os levitas chegam, eu gostaria que você dobrasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Eu gostaria de fazer um convite. Você que adentrou a estas portas pela primeira vez, você que ainda não rendeu a sua vida a Cristo Jesus, você que ainda não abriu a porta do seu coração para o nosso Salvador, Ele quer dizer a você nesta manhã que você tem valor, que você é especial para Deus. Talvez você pode estar encoberto com tantas coisas que você passou pela vida. Talvez você mesmo construiu esse sentimento que você não tem valor algum. Mas nesta manhã Deus te chama como filho e como filha. Deus te vê como esta pérola. E Ele fez tudo o que foi necessário para que você fosse comprado, para que você fosse adquirido, para que você se tornasse filho de Deus. Eu gostaria que você nesta manhã, você que nos visita, e se há alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo em seu coração, que você levantasse uma das suas mãos, e nós gostaríamos de orar por você. Há alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida? Não fique constrangido, o que nós queremos simplesmente orar com você. Não tempo, queridos. Gostaria de deixar mais um pensamento com os irmãos. A todos nós que estão engajados na obra do Senhor, a todos nós que estão trabalhando em algum ministério desta casa, não desanime pelas lutas travadas nesta última hora. Simplesmente não temas, não te cales, porque Deus quer te usar como pescadores de homens e como caçadores de tesouros nesses últimos dias. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer esta manhã pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo encorajamento do teu Espírito, pelas palavras encorajadoras, Senhor, escritas na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu quando nós estávamos verdadeiramente escondidos no lamaçal de tantas concupiscências. Hoje, Deus, nós temos certeza e a convicção que nós somos uma pérola no teu reino, que nós somos pedras preciosas na construção deste reino. Obrigado por este privilégio, Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Que nesses últimos dias, ó Pai, o Senhor continue fortalecendo o teu povo e a tua igreja. Coloca nas nossas mãos, sim, Senhor,
famílias, jovens, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muito povo nestas cidades. E nós queremos, Senhor, como pescadores de homens, alcançar essas vidas para o teu reino, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz amém. Podem assentar em nome de Jesus, pastor Antônio.